Oi, gente, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Hoje eu tô aqui para fazer a live Tira Dúvidas da aula 2 da maratona, tá bom? Que começou ontem, hoje já teve a aula 2. E hoje eu tô aqui pra gente fazer um Tira Dúvidas dessa maratona. Recebi um monte de perguntas sobre a aula 2. Vamos tirar as dúvidas aqui, tá bom? Boa noite para todo mundo que tá chegando. Quem tiver dúvida pode mandar nos comentários que eu vou ler sobre a aula 2 da maratona. E se você não viu ainda a aula 2, eu indico que você veja, tá bom? Mandei o link na comunidade do Facebook, mandei o link por e-mail e também lá no canal. Para quem quiser assistir depois, vai poder assistir até domingo, tá? Então, assiste a aula 1 e a aula 2 da maratona, que tá incrível, as aulas estão incríveis, estou recebendo muitos comentários de vocês sobre as aulas, estou ficando super feliz e emocionada com isso, por causa do retorno de vocês, super legal. Boa noite, Alessandra, Nayana. Oi, Nayana, chegou na hora. Boa noite. Então, gente, quem assistiu a aula 2, coloca aí, por favor, quem assistiu a aula 2 hoje. Eu liberei às 8 da manhã a aula 2 da maratona, do bolo estruturado. Me fala se você assistiu a aula 2. Me fala aí se você assistiu. Eu botei uma caixinha de perguntas hoje lá no Instagram, nos stories do Instagram. E pedir para vocês mandarem dúvidas sobre a aula 2, tá? Para quem não tá sabendo, tá chegando agora, tá pegando o bonde andando. A Maratona do Bolo Estruturado é um evento online gratuito que eu tô fazendo de 4 dias, são 4 aulas, é um mini curso gratuito que eu tô oferecendo. E se você ainda não tá participando da maratona, é só clicar no link que tá na minha bio do Instagram ou no Saiba Mais lá no Facebook e se inscrever. Ainda dá tempo de se inscrever, mesmo agora que já começou, ainda dá tempo de se inscrever, tá bom? É só você se inscrever e assistir as aulas 1 e 2. E amanhã às 8 da manhã eu libero a aula 3, tá bom? E acaba na sexta-feira, tem a aula 4. E nesse curso eu tô focando muito em estrutura de bolo. Tô falando sobre por que um bolo desaba, como escolher uma boa massa para fazer o bolo, como colocar o recheio, como colocar a calda, qual a melhor forma de fazer isso. Tudo isso eu dei lá na maratona, falei lá na maratona. E eu de verdade, eu falo isso assim de coração. As coisas que eu falei nessa maratona, eu com certeza gostaria de ter escutado isso quando eu comecei, para eu não cometer os erros que eu cometi. Então, gente, isso é muito verdade. Eu de verdade, eu gostaria de ter aprendido tudo isso bem antes. Mas faz parte, eu tive alguns desastres com os meus bolos e foi isso que fez eu começar a estudar sobre isso, foi isso que fez eu me aprofundar sobre isso, porque eu fiquei indignada de como pode meu bolo desabar e um monte de bolo fica em pé. Por que um bolo de 4 andares fica em pé e o meu bolo desabou de um andar tão pequenininho? Então eu fui estudar, fui mergulhar sobre isso, focado muito em estrutura de bolo, focado em sabor, em beleza, em tudo, mas muito mais em estrutura de bolo. Porque sabor, se você tiver uma boa massa, você consegue fazer um bolo muito gostoso. Mas se você não tiver a técnica de estruturação de bolo, o teu bolo vai ficar gostoso, maravilhoso e desabado. E bolo desabado não adianta, viu, gente? Bolo gostoso é maravilhoso, mas bolo desabado não adianta. Então eu estudei muito sobre isso e por isso que eu sou tão... como é que fala? Eu falo tanto de estrutura de bolo, falo tanto disso pra vocês, porque realmente eu sou muito preocupada com isso. Não adianta um bolo ser gostoso e maravilhoso e desabar na mesa do cliente. Isso é muito ruim, é constrangedor, é horrível, sabe? E a gente não pode ter esse medo. Você fazendo todo o processo de estruturação correto, teu bolo vai chegar inteiro. Eu já transportei um bolo de São Paulo para o Rio de Janeiro 6 horas e meu bolo ficou lá no carro inteiro, intacto. Chegou no Rio de Janeiro intacto, tá bom? Então, assim, a técnica de estruturação é muito importante, tá bom? Então, gente, eu abri a caixinha de perguntas nos stories. Vamos começar logo a nossa live de hoje, o que eu vim fazer aqui, que é tirar as dúvidas de vocês da maratona, tá bom? Então, eu vou ler aqui as perguntas que me mandaram nos stories e vou responder as dúvidas da maratona. Quem quiser perguntar qualquer coisa, é só mandar nos comentários, que eu vou responder as perguntas aqui também, tá bom?
Boa noite, todo mundo que tá entrando aí. Vou botar aqui a primeira pergunta. Peraí. Deixa eu ver aqui uma pergunta. A primeira pergunta que eu recebi é uma pergunta muito interessante, que é: qual a grande vantagem do buttercream para a estrutura do bolo? Porque eu já falei para vocês algumas vantagens do buttercream em termos de decoração, em termos de estrutura, em termos de você poder desistir da decoração, em termos de sabor, porque eu gosto muito do sabor do buttercream. É fácil de fazer, na minha opinião. Então, o buttercream ele tem muitas vantagens. Para quem não sabe, o buttercream é um tipo de cobertura e ele tem muitas vantagens, na minha opinião, tá? Mas essa pergunta eu gostei, que é: qual a vantagem do buttercream em termos de estrutura de bolo? Qual seria a vantagem dele? A vantagem do buttercream, na minha opinião, em termos de estrutura de bolo, as vantagens são muitas, mas em termos de estrutura de bolo, a vantagem do buttercream para mim é que ele fica duro na geladeira. E quando você faz a cinta de contenção com o buttercream por ficar duro na geladeira, essa cinta de contenção ela também vai ficar dura e vai proteger muito o recheio que está no centro. Então, em termos de estrutura, para mim, a vantagem do buttercream é que ele fica duro na geladeira e isso facilita muito a decoração. A estrutura do bolo, porque você faz a cinta de contenção na beirinha da massa e essa beirinha da massa fica durinha na geladeira e isso protege muito o recheio que está no centro, tá? Então essa pra mim é uma grande vantagem do buttercream em termos de estrutura. Vou tirar os comentários aqui do Instagram. Quem tiver dúvida, manda aqui nessa caixinha que tem aqui com uma interrogação, só pra não ficar no meu rosto aqui os comentários para vocês conseguirem me ver, tá bom? Então é isso, em termos de estrutura, o buttercream ele é bom também porque ele fica duro na geladeira, assim como em termos de decoração ele é bom porque ele fica duro na geladeira, em termos de decoração, porque você pode pintar, pode cortar, pode fazer um monte de coisa com buttercream porque ele fica duro na geladeira. E em termos de estrutura também, porque ele protege muito o teu recheio na hora do transporte, porque essa cinta de contenção vai ficar dura na geladeira e isso protege muito o recheio, tá? Então eu gosto muito do buttercream. Ele, como é feito de manteiga, açúcar e clara de ovo, ele impermeabiliza muito o bolo, ele deixa o bolo completamente protegido e transportando ele gelado, ele vai estar duro, então protege muito o bolo, protege muito a estrutura do bolo, um bolo feito com buttercream. Muito mais do que um bolo feito com chantilly, por exemplo, porque um bolo feito com chantilly não fica duro na geladeira, então você encosta em qualquer coisa, encostou na caixa, você já destrói a decoração e é muito mais sensível para transportar, porque ele não fica duro na geladeira, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta do Instagram, deixa eu ver. A Fernanda perguntou: o sabor é melhor que o chantilly? E aí a gente vai voltar de novo naquele tema que eu já falei pra vocês aqui 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes, que que chantilly verdadeiro é creme de leite fresco batido com açúcar. Isso é chantilly verdadeiro, creme de leite fresco batido com açúcar. E chantilly verdadeiro é delicioso. Chantilly verdadeiro é delicioso, que é creme de leite fresco batido com açúcar. Falo 1000 vezes para vocês guardarem essa informação. Chantilly verdadeiro é uma delícia. Só que ele não tem estrutura para fazer cinta de contenção e, na minha opinião, ele não tem estrutura para cobrir um bolo alto, tá? Em termos de sabor, eu gosto tanto do chantilly quanto do buttercream. Pra mim, o buttercream ganha um pouquinho em termos de sabor, porque ele fica bom se você aromatizar com muitas coisas, tá? Chantilly que não é verdadeiro, aquele de caixinha, eu não gosto. Eu não acho gostoso, porque ele tem um gosto de gordura vegetal, ele não é tão aveludado, ele não derrete na boca, você sempre vai ter um retrogosto de gordura quando você usa um produto que tem gordura vegetal. Então eu não gosto muito de chantilly falso, aquele de caixinha, tá? E chantininho também não sou muito fã, prefiro sempre o buttercream. Mas isso sempre, essa pergunta, né, qual o sabor é melhor que chantilly? Essa pergunta sempre é muito pessoal, então isso vai depender muito de você, do teu gosto e tal. É claro que deve ter gente que prefere chantininho do que buttercream de sabor, tá? Isso aí tá tudo bem, isso é pessoal. Eu não, eu sou fã de buttercream, número 1 pra mim de cobertura é o buttercream. Também gosto de chantilly verdadeiro,
mas para fazer bolo baixo, tá? Porque aí tem a questão da segurança do bolo. Então não indico chantilly para fazer bolo alto, eu só indico chantilly para fazer bolo baixo. É sim gostoso, mas em termos de sabor ainda acho que o buttercream ganha um pouquinho, tá? Eu gosto muito do buttercream. É uma cobertura muito boa, muito gostosa, dá para saborizar de qualquer sabor que você queira. Então o buttercream de chocolate, ele fica delicioso, ele fica com um gostinho de mousse de chocolate, tá? Então eu sou suspeita para falar, porque eu falo de buttercream, é o meu assunto aqui favorito. É claro que eu vou defender o buttercream, mas é a minha cobertura favorita. Vou ver mais alguma pergunta aqui no Face. Um bolo tão alto, a pergunta é, um bolo tão alto não é difícil de cortar? Eu já postei lá no meu feed do Instagram e do Facebook um vídeo cortando bolo, tá? Então se você não viu, vai ver um vídeo que tem meu lá no meu Instagram, no Reels, que é aquela... Tem o GTV, tem post e tem o Reels, que é tipo um videozinho curto, né? Que tem lá no Instagram. Eu fiz um vídeo esses dias mostrando como é que corta bolo alto, bolo redondo. E é fácil de fazer, é fácil de cortar, tá? Mas sim, eu indico quem trabalha com isso fazer um vídeo também e mostrar para os clientes como é que se corta um bolo alto. Tem técnica para isso também. Eu já postei isso aqui no Instagram. É só você ir lá e ver, tá bom? Oi, Giza, obrigada. Deixa eu ver aqui a pergunta. A Ju perguntou, como eu vou fazer meu primeiro bolo semana que vem. Gostaria de saber alguma dica que possa me ajudar. Muita gente duvidando que vou conseguir, mas tenho certeza que vou. Com certeza você vai conseguir, Ju. Não fica ligando pra isso que os outros estão duvidando de você. Isso daí a gente tem que deixar essas coisas pra lá, tá? E a dica que eu te dou é você se inscrever na maratona. Você tá inscrito na maratona? São 4 dias de aulas gratuitas. E lá eu mostrei exatamente como monta um bolo, como decora um bolo. Então, se você nunca fez nenhum curso, se você não sabe ainda como fazer, você tem que estar inscrito na maratona. Você não pode perder essa oportunidade, tá? Se inscreve na maratona e assiste as aulas. Ju, me fala se você já está assistindo a maratona. Isso vai ser super importante para você fazer seu primeiro bolo. Quem dera quando eu fui fazer meu primeiro bolo, alguém tivesse me dado essas 4 aulas para eu poder fazer tudo certo já e não deixar o bolo desabar. Então assiste a maratona para você poder fazer um bolo já certinho de cara, tá? Você é a favor de colocar palitos para estrutura? Os palitos para estrutura, que chamam canos de estruturação para fazer bolo, não é necessário num bolo de 4 camadas de massa e 3 de recheio, que é o que eu ensino, tá? Bolo de 4 camadas de massa e 3 de recheio não precisa de cano de estruturação. Se for mais de 4 camadas, 6 camadas, às vezes tem bolo de 6 camadas, aí tem uma técnica de estruturação um pouco diferente. E se for bolo de andar, também tem que ter estruturação. Bolo de andar não é só você pegar um bolo e botar em cima do outro, porque o bolo de baixo não aguenta o peso de 2 bolos em cima, por exemplo, se for um bolo de 3 andares. Mas tem técnica de estruturação, você tem que fazer uma espécie de banquinho dentro do bolo para botar o outro bolo em cima, tá? Então, para fazer o bolo que eu ensino, de 4 camadas de massa e 3 de recheio, não precisa de estruturação, não precisa de cano, tá bom? Vamos ver aqui mais uma pergunta aqui do Instagram agora. Não posso montar o bolo e decorar logo em seguida. Eu sempre falo isso aqui, tá? Você pode tudo que você quiser, tá bom? Mas eu passo técnica que dá certo pra mim. Tudo que dá certo pra mim, eu passo pra vocês. Então, o que eu indico? Que você faça a montagem do bolo e deixe ele no mínimo 4 a 8 horas na geladeira antes de você cobrir com a decoração. Então, faz a montagem que eu mostrei hoje na aula 2 da maratona. Gratuita essa aula, tá? É só se inscrever para fazer, pegar o link lá na minha bio para fazer. Na aula 2 eu mostrei a montagem do bolo. E aí depois que você monta o bolo de forma segura e estruturada, você bota na geladeira e deixa de 4 a 8 horas na geladeira para depois você decorar. Então, não posso montar o bolo e decorar logo em seguida? Pode, mas eu não indico. Não indico que você faça isso. Bolo a gente tem que seguir um calendário de montagem, a gente tem que fazer todo o calendário certinho para poder dar tudo certo, tá? Então,
siga o calendário de montagem para você não ter problema com o seu bolo. Tempo de descanso, ele é necessário para o bolo, ele acomoda melhor, então é melhor você deixar o descanso do que você já transportar direto e já cobrir direto. Então, faz a massa, recheio e tal, monta 4 horas, de 4 a 8 horas de geladeira, depois cobrir o bolo e aí o bolo coberto 8 a 12 horas de geladeira. Essa é a parte mais, todas são importantes, mas essa é muito importante, a parte final. Quando o bolo já está todo decorado, você tem que deixar ele na geladeira de 8 a 12 horas para você poder transportar, tá? E sem as flores, tá? As flores você vai botar na hora, porque a flor não aguenta ficar esse tempo todo na geladeira, tá bom? Ju, que bom que você está assistindo. Então, pega todas as dicas lá e já aplica no seu primeiro bolo. Eu acho que vai dar certo, tá bom? Vamos ver mais uma pergunta aqui no Instagram. O que é a cinta de contenção? Eu mostrei isso lá na maratona, tá? Mas eu vou explicar aqui pra você. Cinta de contenção é uma beirinha que você faz em cada camada de massa, em cada disco de massa. Você faz uma beira que funciona como uma barreira pro teu recheio ficar no meio. Então, o que você vai fazer? Você vai botar a massa, a primeira camada de massa. E aí, em cima da primeira camada de massa, você vai botar uma beirinha de buttercream, que é a cobertura, e o recheio você vai colocar ali no centro. O buttercream, ele sempre tem que ficar na beirinha e o recheio no centro. Esse buttercream, que é essa cobertura que fica na beirinha, é a cinta de contenção. E a cinta de contenção, ela é super importante para o recheio não vazar. Então, é super importante fazer cinta de contenção em todas as camadas de massa. Meu Deus, Raquel, não tô entendendo nada, não sei o que é cinta de contenção, não tô visualizando. Então você tem que assistir a aula lá da maratona, que eu mostrei como fazer a cinta de contenção, usando o saco de confeitar, usando o bico de confeitar, usando o buttercream, tá bom? Que é essa cobertura. E aí, na camada de massa que você fizer essa beira de buttercream pro teu recheio não vazar, quando você levar pra geladeira ele vai ficar duro. E aí vai proteger muito o recheio que tá no centro. Por que tem que fazer a cinta de contenção? Porque quando você bota recheio na beirinha do bolo, nele todo, na camada toda de massa, você pode colocar em excesso, que a cinta é uma forma de você não colocar recheio em excesso. E aí você pode colocar em excesso e o recheio começar a empurrar a cobertura. Quando ele começa a empurrar a cobertura, ele pode criar bolhas no bolo, aí teu bolo fica aquele bolo cheio de bolha. Ele pode empurrar mais ainda e rachar o bolo, ele pode dar barriga no bolo. Então, o recheio ele é feito para ficar bem no centro do bolo. Ele não pode ficar na beira para não empurrar a cobertura. E sempre é obrigatório fazer cinta de contenção? Não, na teoria não. Na teoria, se você tiver um recheio firme, você não precisa fazer cinta de contenção. Mas eu sempre faço cinta de contenção. Então, assim, eu sou defensora da cinta de contenção porque eu acho que não tem ônus nenhum você fazer a cinta de contenção. Você perde um espaço mínimo de recheio, só que a tua cinta de contenção é feita do buttercream, que é uma cobertura maravilhosa, deliciosa. Então não tem motivo nenhum para você não fazer a cinta de contenção, tá? Vai por mim, faz o que eu tô te falando, faz a cinta de contenção sempre. Isso não gera nenhum problema pro teu bolo em termos de sabor, porque a cinta de contenção é feita de uma cobertura muito boa. Então, se você não tem problema com isso, com a cobertura ser boa ou não, faça a cinta de contenção em todas as camadas de bolo. Então, se você não está entendendo muito bem o que é a cinta de contenção, vai lá na maratona, assiste a aula 2, que eu mostrei como fazer a cinta de contenção, para que serve, aonde coloca no bolo, como fazer, saco de confeitar, bico de confeitar, tudo isso eu mostrei na aula 2 lá da maratona. Então, eu indico que você vá lá dar uma olhada nessa aula 2, tá? Falo tanto que minha garganta fica seca. Deixa eu ver aqui o que estão falando no Face. A Giza perguntou como cortar o bolo alto. Giza, tem um vídeo meu lá no Instagram, tá? Que eu postei mostrando como cortar um bolo alto. Não tem como te mostrar aqui agora. É só você indo lá no meu Instagram,
e ver um dos vídeos, um dos últimos vídeos meus que eu mostrei como cortar o bolo, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. É preciso bico para fazer a cinta de contenção? Sim, porque é a forma que você sabe qual o tamanho que ela vai ficar. Eu indico cinta de contenção com 1 centímetro de diâmetro, ou seja, você vai usar um bico de confeitar, perlê. Bico perlê é aquele que é redondinho, sem nenhum desenho, é o bico perlê. Perlê 1A é o bico de confeitar, redondo, sem desenho, de 1 centímetro de diâmetro. Então esse é o bico que eu te indico usar para fazer a cinta de contenção, tá bom? Não indico menor do que isso. Tem o bico 2A, que é um pouquinho menor, não indico. Indico de 1 centímetro, é o que dá certo pra mim, nunca tive problema, então não tem por que você fazer de outra forma. E também não indico maior, que aí também não tem necessidade, você vai perder muito espaço de recheio. Então, o melhor bico de confeitar para fazer cinta de contenção é um bico 1A de 1 centímetro de diâmetro. Quem tá no Instagram quiser mandar pergunta, manda aqui, ó, na bolinha com a interrogação, tá? Porque eu desativei os comentários, senão fica na minha cara. A Giza botou, tá ok, obrigada, cheiro. Você é do Nordeste, né, Giza, que manda cheiro. Eu acho tão bonitinho quando a pessoa fala um cheiro, muito fofo. Posso fazer cinta com ganache? É a pergunta. Sim, você pode fazer cinta com ganache, tá? Ganache, pra quem não sabe, é a mistura de chocolate com algum líquido. Ganache, definição de ganache. Mistura de chocolate com algum líquido, isso é ganache. Só que o mais comum, quando a gente fala em ganache, o mais comum é chocolate misturado com creme de leite. Quando alguém fala pra você ganache, você já sabe que é chocolate misturado com creme de leite. Chocolate derretido misturado com creme de leite. Isso é ganache, tá? Mas a definição mais correta é chocolate derretido com qualquer líquido, isso é ganache. Mas a ganache mais comum é chocolate derretido com creme de leite. Se você fizer uma ganache mais pra durinha, porque a ganache depende do ponto, tá? Se você botar mais creme de leite, a sua ganache vai ficar mais líquida. Se você botar mais chocolate, a sua ganache vai ficar mais durinha, mais espessa. Então, se você fizer uma ganache mais espessa, você pode fazer cinta de contenção com ganache. Mas por que eu não indico também isso para quem está começando? Porque é difícil você encontrar um ponto de ganache que você consiga fazer ela mais durinha. Por quê? Porque depende do tempo, depende do tipo de chocolate que você está usando. Se é um chocolate com mais sólidos de cacau ou menos sólidos de cacau, ou seja, se ele é ao leite, amargo, meio amargo, branco. E também depende do creme de leite, qual o percentual de gordura. O creme de leite de caixinha tem em torno de 17% de gordura, de latinha 20% de gordura e creme de leite fresco em torno de 35% de gordura. E nata, que é acima do creme de leite fresco, tem mais gordura ainda. Então depende muito de muitos fatores de você fazer uma ganache mais pra durinha. Depende. Ah, tá. Renata tá mandando mensagem por mim no Facebook. Eu falei, ué, que é isso? Um comentário com o meu nome. A minha sócia deve estar respondendo as perguntas lá no Facebook. Aí apareceu com o meu nome, eu levei um susto. Que eu tava falando? Aí a ganache, eu não indico você fazer a ganache com... você fazer a cinta de contenção com ganache, principalmente para quem tá começando, que você não vai ter a experiência para fazer uma ganache correta. Porque depende do creme de leite, do tipo que você vai estar usando e depende do chocolate. E depende da proporção que você vai fazer. Meio a meio, 2:1, o 2:1 do chocolate com creme de leite, enfim. Depende de muita coisa, tá? Então, eu não indico que você faça cinta com ganache se você tá começando. Se você tem experiência com ganache, sim, você pode fazer a cinta de contenção com ganache, uma ganache mais pra durinha, tá? Giza é do Rio, mas mora no Rio de Janeiro e é pernambucana, por isso que fala um cheiro. Deixa eu ver aqui, mais uma pergunta aqui no... A Fernanda mandou, na minha cidade ninguém faz buttercream, vou ser a primeira. Isso é sensacional, tá bom? Se ninguém na sua cidade faz o buttercream e você vai ser a primeira, isso é sensacional, é inovador, você vai trazer uma coisa nova, todo mundo vai querer experimentar. Então,
Não perde tempo, faz o buttercream se você é a primeira na tua cidade. Nossa, sensacional! Se você é a primeira na tua cidade a fazer o buttercream. Então faça, arrisque mesmo, que vai dar certo. O buttercream é delicioso. Depois volta pra me contar como é que foi, que eu acho que vai ser o máximo, tá bom? Você fazer o buttercream sendo a primeira da tua cidade. Vai ser muito legal. Quem tiver no Instagram quiser mandar, manda pergunta aqui na caixinha com interrogação, tá? A Vivian mandou, existe fazer 2 cintas? Aí ela mandou outra pergunta depois. Disse 2 cintas, uma em cima da outra para colocar talvez morangos picados dentro. Não, Vivian, não dá para fazer uma cinta em cima da outra, porque aí você vai ter uma altura muito grande de buttercream, que lembrando que o buttercream ele fica duro na geladeira, só que depois em temperatura ambiente ele vai ficar macio. E aí essa altura toda de cinta não vai ter estrutura para aguentar o peso do bolo em cima, tá? Então tem que ser só uma, não dá pra fazer cinta dupla. Tem que ser só uma cinta, tá bom, Vivian? Então se você quiser botar morango picado, você vai diminuir um pouquinho a quantidade de recheio, mas dá pra fazer. O que você vai fazer? Você vai pegar o bolo, cuidado com o morango picado, tá? Porque morango solta muita água e morango deixa teu bolo perecível, tá bom, Vivian? Vivian é minha aluna e ela vende bolo. Então, cuidado com o morango, porque ele deixa o bolo mais perecível, tá? Um bolo sem fruta tem durabilidade de 5 dias na geladeira e um bolo com fruta, durabilidade de 2 dias na geladeira, e eu, sinceramente, prefiro 1. Por quê? Porque se você comprar um morango um pouco mais passadinho, você não tem como saber isso. Se você comprar um morango um pouco mais passadinho, ele vai estragar mais rápido. No dia seguinte, ele já tá com gosto passado. Então, cuidado com o morango. Você pode botar, mas compra aquele morango mais fresquinho e tal, você pode botar. E aí, o que eu te indico no bolo recheado, porque a Vivian é minha aluna e ela faz bolo caseiro com morango em cima, assim, fica lindo, ótimo, maravilhoso. Mas para bolo recheado, o que eu te indico com cinta de contenção, Vivian? Você vai botar a massa, aí pode botar calda com pincel normal, igual você faz a cinta de contenção. E aí, em contato com a massa, você bota morango picado. Em contato com a massa, você bota o morango picado. Por quê? Porque se esse morango soltar líquido, ele vai soltar na massa. E aí vai ajudar a umedecer um pouquinho a massa, não tem tanto problema de escorrer líquido, tá? E não é pra botar 1 tonelada de morango, é pra botar só um pouquinho. Então, coloca um pouquinho de morango em contato com a massa e por cima do morango você bota o recheio, tá? E aí ele vai entrar entre os pedacinhos de morango. Mas não dá pra fazer cinta dupla e sempre morango picado eu indico que você coloque em contato com a massa, tá? Embaixo. E depois bota o recheio em cima e a massa por cima. Vai ficar ótimo, maravilhoso. Compra um morango já fresquinho e não tem problema. Vai ficar perfeito você fazer dessa forma, tá? Peraí. Peraí, só um minutinho. Vamos lá, deixa eu ver mais uma pergunta aqui no Face, no Insta. A Nilda mandou aqui. Qual a marca de margarina que você usa pra fazer o buttercream? Aí logo depois ela botou manteiga, errei, kkk. Porque ela já sabe que eu não faço buttercream com margarina de jeito nenhum, porque senão já viu, não dá pra fazer buttercream com margarina, tá bom, gente? Só dá pra fazer buttercream com manteiga, tá? Então, cuidado com isso. Mas a marca que eu uso pra fazer o buttercream... Peraí, gente, só um minuto. Aqui. Pronto. Ajeitando um negocinho aqui no meu computador. A marca que eu uso para fazer manteiga, eu ao invés de te indicar a marca para fazer manteiga, para fazer o buttercream, ao invés de eu te indicar a marca da manteiga para fazer o buttercream, eu prefiro te explicar como se escolhe manteiga. E manteiga se escolhe olhando o rótulo. Manteiga de qualidade só tem um ingrediente, que é creme de leite pasteurizado. Porque a manteiga nada mais é do que creme de leite batido até separar a gordura do soro. O soro é chamado de leitelho e a gordura é a manteiga. Então, manteiga nada mais é do que creme de leite batido até chegar no ponto de manteiga, né? Até separar a manteiga do soro. Então, para você escolher uma manteiga de qualidade, leia o rótulo e nessa manteiga só tem que ter creme de leite pasteurizado. Essa é uma manteiga de boa qualidade, tá? Não compre manteiga com fermento,
com corante e com nada mais que venha a encontrar no rótulo. Somente creme de leite pasteurizado. E a marca que eu tenho usado, que eu tenho achado muito boa, clarinha e cheirosa, boa, tá? Manteiga sempre sem sal, é a Batavo, tá? Isso não é uma propaganda, de verdade, eu gosto muito da manteiga Batavo. Mas tem outras também muito boas no mercado hoje, que você encontra sempre lendo o rótulo e tem que estar lá creme de leite pasteurizado. Só isso, tá? Não pode ter mais nada. Vamos ver aqui, mais uma pergunta. Delícias da Lu. Quero muito aprender a fazer esses bolos altos. Você tá na maratona, Delícias da Lu? Manda aqui na caixinha de pergunta a tua resposta, se você tá na maratona, que eu consigo ver aqui na caixinha no Instagram, porque eu desativei os comentários aqui pra gente poder conversar melhor, porque senão fica no meu rosto os comentários. Mas tudo que vocês quiserem comentar é só botar na caixinha aqui da interrogação que eu vou ler, tá? De nada, Nilda. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Essa pergunta sempre me fazem, aí eu vou ler aqui a pergunta e vou dar aqui também aquela coisa assim, a teoria e a prática, tá? Peraí. Me perguntaram, posso fazer a cinta de contenção com o próprio recheio? E aí a primeira resposta que eu vou te dar é não. Você não pode fazer a cinta de contenção com o próprio recheio. Por quê? Porque se você fizer a cinta de contenção com o próprio recheio, você não estará fazendo cinta de contenção. Você vai estar botando só recheio. Então, isso não é cinta de contenção. Então, a primeira resposta que eu vou te dar é: posso fazer cinta de contenção com o próprio recheio? Não, porque senão você vai estar fazendo, você vai estar colocando só recheio, você não vai estar fazendo cinta de contenção. Porém, contudo, todavia, entretanto, sempre tem uma exceção, e eu vou te explicar qual seria a exceção nesse caso. O que você teria que fazer? Você teria que fazer um recheio mais para durinho, bem durinho, fazer a cinta de contenção com esse recheio bem durinho e no meio colocar um outro recheio, o mesmo, só que menos durinho, mais pastosinho, tá? Por quê? Eu posso botar tudo durinho? Pode, mas aí eu não acho que fica tão gostoso, porque eu prefiro o recheio mais cremoso. Então você tem duas opções: colocar tudo de recheio, ele mais para durinho, e aí você não estará fazendo cinta de contenção, você vai estar usando só o recheio, mas aí ele estando mais para durinho, na teoria você não precisaria fazer a cinta de contenção. Mas eu indico que você faça. Ou você faz um pouco do recheio mais para durinho, faz a cinta de contenção com esse recheio mais para durinho, e no meio você coloca um recheio mais pastoso. Isso é na teoria. Só que eu também não te indico, tá? Eu tô dizendo que pode, mas eu não te indico. Por quê? Quem me segue aqui, meu público aqui, quem tá me acompanhando, que tá aprendendo comigo, são iniciantes na confeitaria. E é difícil você saber qual seria esse ponto durinho que eu tô falando para você fazer uma cinta de contenção com recheio durinho. Então, não indico que você faça. Dá, mas eu não indico que você faça. O buttercream é mais fácil de trabalhar, principalmente para quem tá iniciando, porque não tem isso de ponto. Você vai fazer ele e ele na geladeira vai ficar duro. Qualquer jeito que você faça, ele vai ficar duro na geladeira porque ele é um creme de manteiga. E aí, duro na geladeira, você não corre risco com o teu recheio. Daria pra fazer a cinta com o recheio mais durinho, mas aí como que você vai saber se você tá acertando esse ponto certo de recheio pra durinho? Seria um ponto de enrolar. Fazer um brigadeiro de enrolar. E aí dá pra fazer assim a cinta com esse brigadeiro bem durinho e no meio você colocaria um recheio mais pastoso. Dá, mas não indico, tá bom? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui no Insta mais uma pergunta. Quem tiver pergunta, manda aqui, tá na caixinha. Quem tiver pergunta no Face, também manda nos comentários que eu vou ler. O pessoal do Face tá muito quietinho. Por que a base... A pergunta é, por que a base para montar o bolo precisa ser rígida? É simples esse motivo, tá? É bem simples, eu vou explicar pra vocês por quê. Quando você monta o bolo numa base maleável, quando você monta o bolo normal, na base maleável, numa base de papelão, por exemplo. Você vai montar o bolo ali em cima daquela base.
Tem bases de papelão no mercado que são bem bonitinhas e ótimas e maravilhosas, na teoria. Aí você vai e monta o bolo em cima dessa base de papelão. Montou, levou pra geladeira. Até então você não vai ver problema nenhum, tá? Você vai levar o bolo pra geladeira, ele vai ficar lá ótimo, maravilhoso. E aí o buttercream, ele fica duro na geladeira. E aí quando você tirar da geladeira nessa base maleável, quando você movimentar ela, porque você vai movimentar para poder tirar da geladeira, inevitavelmente você vai balançar um pouco. E aí, nesse movimento, pode rachar o teu buttercream, porque ele vai estar duro. Ele não vai estar pastoso, ele vai estar duro. E aí, rachando o buttercream é um problema para a tua estrutura do bolo, tá? Então, por isso que a base que a gente usa para montar o bolo, falei isso hoje lá na aula 2 da maratona. Por que a base tem que ser rígida? Porque quando você tirar da geladeira, você não vai correr o risco dessa base ficar maleável e você ter problema do seu bolo rachar. Então, sempre a base tem que ser maleável. Quanto que tem que ser de espessura? O teste que você tem que fazer é, pega a base na mão, se ela envergar ou dobrar, não use. Então, sempre use bases de MDF. E aí tem no mercado de 3 milímetros, 6 milímetros ou 1 centímetro. 3 milímetros pode, mas eu prefiro que você use de 6 ou de 1. 6 milímetros ou de 1 centímetro, tá? Acho que eu uso aqui, essa daqui, tem até aqui uma do meu lado, ó. É uma de 1 centímetro de espessura, mais ou menos um dedo. E isso aqui eu paguei no mercado R$6. Isso tu vai passar pro teu cliente esse valor, tá? Não é pra você esse custo, custa pro cliente. R$6. E aí você pode falar pra ele, olha, essa base aqui custou R$6. Eu vou colocar isso no valor do bolo. Se você me devolver a base, eu te devolvo os R$6. Tem cliente que vai falar, não precisa. Deixa a base comigo, vou ter que te devolver, vou ter que ir na tua casa, sabe? Não, deixa eu lá. Você passa pra ele. Ó, a base é R$6. Você passa exatamente o valor. Não precisa, você não vai ter lucro em cima disso daqui. R$6 a base. Se você me devolver a base, eu te devolvo os R$6. Ele vai falar, não precisa. Mas se ele falar que precisa, quando ele te devolver, você devolve pra ele os R$6. Ou você coloca isso embutido no preço do bolo e ele fica com a base pra ele também, sem fazer isso, sabe? Mas não é tão caro. R$6 uma basezinha dessa daqui. E ela é super segura. E a de 6 milímetros, que é mais fina que essa daqui, é mais barata ainda e é bem segura. 3 milímetros eu já acho muito fininha, tá? Eu já usei, uso de vez em quando, mas eu indico pra você o que não tem erro. E o que não tem erro é 6 ou 1 centímetro, beleza? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Luciana, você é maravilhosa. Botei aqui só porque botou um cheiro. Você é maravilhosa, aprendo muito em suas lives. Me manda um cheiro. Sou de João Pessoa. Um cheiro, Luciana. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. A Nayana perguntou, eu posso fazer uma blindagem com ganache e vir com buttercream por cima para decoração? Pode, Nayana, mas não precisa, tá? Por quê? Porque a blindagem, só se você quiser blindagem em termos de sabor. Se você quiser uma... Porque, primeiro, o que é blindagem? Blindagem, para quem não trabalha com confeitaria, é quando a gente, depois de montar o bolo, a gente faz uma cobertura em cima do bolo todinho com ganache. Que é aquilo que eu falei para vocês, que é creme de leite com chocolate. Aí você cobre o bolo todo com ganache, uma camada fina, e ele fica blindado. E aí as confeiteiras vão por cima disso e colocam a pasta americana. Para usar a pasta americana em cima, é bom que faça a blindagem para ele ficar bem retinho e tal. Mas para você botar o buttercream em cima de uma blindagem, você pode, não dá errado, ele fica bom também igual, só que vai te dar mais trabalho e sem necessidade, se for em termos de segurança do bolo. Não tem necessidade de fazer blindagem com o bolo que vai receber o buttercream para ele ficar mais seguro ou mais reto. Você consegue um bolo super reto sem fazer blindagem. A não ser que você queira uma camada a mais de sabor de chocolate, e aí você pode fazer uma blindagem com ganache. Mas aí o que eu te indico? Não precisa fazer blindagem com ganache, faz um recheio de ganache, tá? Uma ganache mais firme. Você pode fazer um recheio de ganache, não precisa fazer blindagem. E aí você vai ter o sabor da ganache sem precisar fazer blindagem. Blindagem é um pouquinho chatinho de fazer, tá? Eu não gosto de fazer blindagem. E o que me deixou mais feliz com trabalhar com buttercream é que não precisa de blindagem. Precisa da cinta de contenção. Blindagem é cobrir o bolo inteiro com ganache antes de receber a cobertura. Cinta de contenção é a barreira que a gente faz em cada camada do bolo pro recheio não vazar, tá? É diferente. Então, poder você pode, Nayana, mas não tem necessidade, tá?
Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. É errado cortar o disco de massa com 1,5 cm? Eu falei lá hoje na maratona que eu indico que você use massa com 2, 2,5 ou 3 centímetros de diâmetro cada disco, tá? Não é errado fazer bolo com 1,5 cm, mas não é a forma que eu trabalho. Não existe certo e errado nesse caso. Você pode fazer um bolo com 1,5 cm, mas eu não indico porque não é a forma que eu trabalho. Eu sinto segurança em fazer 2, 2,5 ou 3 centímetros de diâmetro para bolos altos. Então, não indico para você o que eu não confio. Poder você pode, mas eu não indico, tá? Eu indico 2, 2,5 ou 3 centímetros de diâmetro cada disco de massa. E aí você vai ter 1 centímetro de cinta de contenção para cada recheio. Não, os bolos que eu ensino, o recheio não tem a mesma espessura da massa. Não dá pra você botar 2 centímetros de recheio e 2 centímetros de massa. Não é essa forma que eu trabalho, não precisa desse excesso de recheio. Excesso de recheio é ruim para a harmonia de sabores do teu bolo, não precisa ficar doce demais. Então você tem que pensar na harmonia. Ah, mas meu cliente adora muito recheio, então você vai... É outra proposta. É um bolo vulcão, bolo cheio de piscina, que tem 1 tonelada de recheio, é delicioso. Mas de bolo alto, você precisa se atentar que não pode ter muito recheio. E perde no balanceamento de sabores quando você bota excesso de recheio. Ele fica muito doce, esconde o sabor da massa, esconde o sabor da cobertura, porque recheio feito de leite condensado vai ser doce pra caramba. Então, eu indico que você coloque sempre 1 centímetro de recheio, que é a espessura da cinta de contenção. É um pouquinho até menos, tá? Porque tem que ficar dentro da cinta de contenção, não é pra ficar acima da cinta de contenção, tá? Então, cuidado com isso. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Boa noite, Regina. A Nayana botou: a minha dúvida foi na questão de um desprender do outro num dia de calor, por exemplo. Não, em relação à blindagem. Não vai desprender. Você pode fazer blindagem tranquilamente. E se não fizer blindagem, aguenta o calor igual, tá? Não tem essa diferenciação. Dá no mesmo. Em termos de estrutura, de calor, dá a mesma coisa, tá? Eu só não indico que você faça blindagem porque não precisa. Não precisa, tá? Não precisa fazer blindagem para usar buttercream. Sou de Olinda, Pernambuco. Fiz hoje o bolo de buttercream. Adoraram muito. Obrigada, minha filha e suas amigas. Que bom que todo mundo tá gostando do buttercream. Estão provando e estão gostando do buttercream. Fico super feliz, tá bom, Maria? Que máximo. Então, vou ver aqui, gente, a última pergunta da nossa live de hoje. Quem tiver mais pergunta, manda aí que eu respondo antes de eu ir embora. Mas eu vou responder aqui a última pergunta, tá bom? Dá pra fazer a cinta de contenção, dá pra fazer a cinta com menos de 1 centímetro de diâmetro? Não indico, tá? Já falei hoje isso aqui, eu não indico cinta com menos de 1 centímetro. Sempre indico cinta com 1 centímetro de diâmetro, que é o que você vai fazer com o bico perlê 1A, que é um bico que não tem desenho, um bico de 1 centímetro de diâmetro, tá? Eu sempre indico que vocês façam a cinta de contenção com o bico perlê de 1 centímetro de diâmetro, tá? Gente, então é o seguinte, para quem não está inscrito ainda na maratona do bolo estruturado, é um evento online gratuito, então é só você se inscrever no link que está na minha bio do Instagram ou no Saiba Mais no Facebook para participar. Não dá para perder dicas valiosíssimas nesse mini curso online gratuito. Com certeza absoluta eu poderia cobrar por esse curso e tô dando ele de forma 100% gratuita. É muito valioso, é muita informação. Além das aulas, também tô mandando um material complementar sempre à tarde, depois do dia da aula, para vocês terem isso anotado com você. Tô dando uma colher de chá. Tô dando para vocês o material complementar, porque o vídeo vai sair do ar. Se você não assistiu às aulas, indico que você assista logo, porque eu vou tirar do ar. Material complementar você baixa e fica com você, para você sempre ter essas informações, tá? Então,
Quem não se inscreveu na maratona do bolo estruturado tá dando mole, tá papando mosca, tá bom? Porque vai acabar. Amanhã é a terceira aula, são 4 aulas e só vai ficar disponível até domingo para assistir. Então, se não assistiu, assiste logo a aula 1 e 2 para poder amanhã assistir a aula 3. Indico que vocês assistam na sequência essas aulas, tá? Porque é importante que vocês saibam tudo. A aula 2 sem a aula 1 vai ficar buraco. Então, assiste a aula 1, a aula 2, amanhã a aula 3, sexta, a aula 4. E só vai ficar disponível essas aulas até domingo, tá bom? É gratuito, gente, e online. É só clicar lá no link para se inscrever e participar. E se você tá no canal também, lá no Telegram, eu mandei o link lá da maratona para assistir. Também mandei na comunidade no Facebook. Se você tá participando da comunidade, vai lá interagir, se apresenta, fala se você já trabalha com confeitaria, vamos interagir lá na nossa comunidade do Facebook. Mandei tudo por e-mail também para vocês. Então, assim, gente, eu não posso deixar vocês passarem por essa oportunidade sem aproveitar. Mandei por e-mail, mandei na comunidade, mandei no Telegram, tem nos links da minha bio do Instagram e do Facebook. Então, cara, se você não achar de jeito nenhum o link da maratona, me manda mensagem que eu te mando o link da maratona, tá bom? Então não perde essa oportunidade, tá um evento incrível. Eu já tô recebendo um monte de mensagens de vocês que estão assistindo a maratona e que estão amando, isso é super legal. Foram mais de 3.000 inscrições na maratona, ainda dá tempo de se inscrever, tá bom? Atrasadinhas, mas dá. Mas foram mais de 3.000 pessoas que estão participando desse evento que é a maratona. Então, tô super feliz, tô super alegre de vocês confiarem no meu trabalho, fico super emocionada com isso e feliz. E espero demais que vocês assistam todas as aulas, tá? Não adianta se inscrever e não assistir, não adianta. Então se inscreve, assiste. Amanhã às 8 da manhã eu libero o link da aula 3. E, gente, a aula 3, mas não vai assistir a aula 3 sem assistir a aula 1 e 2. Mas a aula 3 é a aula que o povo gosta, que é a aula de decoração. Eu vou fazer um bolo rosé gold, um bolo metalizado, lindo, maravilhoso, decorado com flores. Falei sobre flores. Amanhã tá imperdível, assim como os outros dias, mas eu sei que vocês adoram decoração. Então, se inscreve, assiste, clica no link que tá na minha bio. Amanhã, aula de decoração às 8 da manhã. Já mando o link em tudo que é lugar para vocês poderem assistir, tá bom? Peraí. Quem não se inscreveu, vou repetir antes de ir embora. Link que tá na minha bio do Instagram, clica no meu nome aqui em cima no Instagram. Você vai ser direcionado lá pro meu perfil do Instagram. Aqui é só clicar aqui e você vai ser direcionado pro meu perfil do Instagram. No meu perfil do Instagram tem assim, link para se inscrever. Aí você clica lá e se inscreve, tá bom? E no Facebook também, vai no meu perfil do Facebook, tem um botão lá em cima chamado Saiba Mais. Nesse botão Saiba Mais, você clica lá que você entra no site para se inscrever na maratona. Beleza? E também, se você quiser participar no meu canal do Telegram, é só baixar o aplicativo do Telegram, que é uma espécie de WhatsApp. Nesse canal só eu mando mensagem, então você não vai ficar recebendo mensagem de um monte de gente, só eu. E lá também eu mando o link lá para vocês participarem da maratona. Então se inscreve em tudo quanto é lugar, se inscreve no canal do Telegram, clica na minha bio, no Instagram e no Facebook para você participar, tá bom? Na aula de amanhã espero mensagens, prints nos stories de vocês assistindo a maratona, eu vou ficar super feliz. E a aula de amanhã tem decoração, vocês vão amar. A qualidade da imagem tá incrível, incrível. Foi gravado no estúdio a maratona, um material rico, valiosíssimo, que eu não acredito que vocês vão perder a oportunidade de assistir isso de graça, tá bom? Um beijo pra vocês, beijo Nayana, beijo pra minha mãe que tá assistindo também. Beijo pra todo mundo, obrigada demais pelas mensagens de vocês. E amanhã, 8 da manhã, a nossa aula 3 da maratona. Tá acabando, já passamos da metade. Amanhã é a segunda metade, 3 e 4. E eu tô assim, numa ansiedade pra vocês verem todas as aulas que eu acho que vocês vão amar, tá bom? Um beijo pra vocês, até amanhã e me mandem mensagem dizendo o que vocês acharam da maratona, tá bom? Um beijo, tchau!